Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão todos aí na quarentena? E hoje estou aqui de novo para a gente conversar mais um pouquinho. E eu vou, como eu fiz o convite para vocês, eu vou falar de anjos, vou falar de amparadores e também dos nossos guardiões protetores, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco, faz uma certa celeuma em relação a esses personagens, mas é aquela história, cada religião ela traz a sua particularidade, mas o importante é a gente saber como isso se dá no mundo da espiritualidade. Evidentemente, as vertentes espiritualistas e espirituais têm os seus conceitos e a gente busca um apanhado de tudo isso para ter a nossa própria opinião, né? Então, eu queria perguntar para você se alguma vez na sua vida você fez uma oração, mas aquela oração que vem lá do fundo, aquela oração que vem da alma, tá? E depois que você fez essa oração, você se sentiu mais leve, mais tranquilo, ou teve a resposta que você precisava? Ou se, alguma vez você teve uma situação em que você precisava de ajuda, uma situação que você realmente se encontrava ali sem saída e de repente, através desta oração, você encontrou algumas portas abertas? Pois é. Ainda que você não seja uma pessoa religiosa e espiritualizada, você já percebeu que existe uma força maior, acredito eu, algo mais. E é algo que não é coincidência, né? É algo que realmente você não toca, você não pega, mas que você sentiu que te ajudou naquela situação difícil, né? Então, assim, entre tantas coisas que as pessoas têm de experiência, né? Esses são alguns dos sinais da existência e da influência de nossos amparadores. Eu vou chamar de amparadores aqui esses seres que nos amparam. E depois nós vamos classificá-los, né? Mas é evidente que essa experiência ela é muito pessoal, porque cada um vai sentir essa presença, essa força, de muitas formas e momentos diferentes, porque é uma experiência única, é uma experiência realmente muito particular, né? A maioria das vezes, esta influência não se dá de forma objetiva, como eu disse para você. Ela não é palpável ou até visual, né? Enxergar o teu anjo, enxergar teu amparador. Nem todas as pessoas são clarividentes, têm essa capacidade já desenvolvida, né? Então, essas manifestações, geralmente, elas vêm em forma de intuição. Ela vem através dos sonhos, ela vem através de pressentimentos. Então, você já percebeu que eu estou falando aqui realmente de seres iluminados. Eu gosto muito de chamar de amparadores. Outros chamam de anjo da guarda, guardiões, seres iluminados, enfim. Uma gama de nomenclatura aqui para falar desses seres benfeitores. Então, o assunto pode ser muito importante hoje para muita gente. Eu vou falar sobre nossos mentores, eu vou falar sobre anjos e vou falar sobre guardiões. E por que eu estou falando que pode ser muito importante para muita gente? Porque você vai compreender como você vai acessar essa energia, como você vai
facilitar esse caminho para que ele fique bem mais curto nesse acesso aí com os seus amparadores. Muita gente junta esses 3 personagens e acaba tendo o entendimento que é a mesma coisa, parece ser a mesma coisa, mas não é. Nós podemos concordar que todos eles nos amparam, como eu disse, né? Todos eles são amparadores, são seres que nos amparam, mas eles são bem diferentes, eles são bem distintos, tá? Por que eles são distintos? Porque cada um tem uma hierarquia. O anjo da guarda, por exemplo, os anjos são seres pertencentes à esfera angelical, é uma esfera muito alta no plano astral superior. Eles vibram numa frequência altíssima. Então, eles são energias, é bem diferente, inclusive, da energia humana, tá? É uma energia de uma frequência muito alta. A nossa energia aqui, ela é muito pesada ainda, né? Ela é muito densa. Então, os anjos são seres que não reencarnam mais, tá? Ou pelo menos não precisam reencarnar mais, tá? Porque são seres sutis e a pessoa só consegue acessá-los através do sentimento, tá? Através da essência do amor. Então, por essa sutileza que eles têm, não adianta eu querer acessá-los num momento de medo, num momento de raiva, num momento de desespero, num momento de inveja, de birra, tá? Eu preciso ter uma certa tranquilidade para que o meu metabolismo ele possa baixar e aí sim eu possa trabalhar as minhas energias e assim aumentar essa frequência. Então a gente já ouviu muito falar de anjo da guarda na infância. Eu até usei isso na minha chamada hoje, né? E realmente é mais comum na nossa infância, né, a criança fazer esse acesso com mais facilidade do que agora na idade adulta. Por quê? Porque a criança ela tem a sua pureza presente aí até os 5, 7 anos de idade, mais ou menos, né? Então a criança traz essa pureza. Claro, eu não estou dizendo aqui todas as crianças. E você vai entender isso. Algumas crianças não têm essa pureza, não têm essa essência sutil, porque de repente ela traz lembranças ou lampejo das suas atuações enquanto estava no plano astral, ou seja, antes da sua reencarnação. Porque na verdade nós estamos num processo reencarnatório para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Então, muitas crianças, a gente fala assim, nossa, tão novinha. Não, o espírito já é ancião, é um espírito velho, já é um espírito de várias encarnações. E ela pode trazer essa inclinação de situações de maldade que ela viveu, e aí sim, ela perde essa pureza de estar mais próximo do anjo da guarda. É claro, né, gente, porque obsessores também reencarnam, né? Os nossos amparadores pessoais também reencarnam. Então é um processo natural, viver, morrer, reencarnar e assim sucessivamente. Mas o importante é saber que depois de adulto, a pessoa consegue acessar esses seres iluminados. Mas não é tão simples assim, principalmente do jeito que a gente lê aí na internet, que para fazer contato com seu anjo, é preciso acender uma vela de tal cor, precisa ser no horário tal, fazer um ritual específico para que você tenha a presença do seu anjo da guarda, como se ele estivesse ali marcando um horário com cada um para poder fazer esse atendimento para você, né? Bota lá o seu nome na agenda, às 4 horas ele vem falar com você. Não acho que seja assim, tá? Na minha concepção, tudo isso faz parte da fé e das crenças de cada pessoa. Eu não vou dizer que é uma bobagem, porque
algum movimento energético, quando você acende uma vela, que você faz uma oração para os anjos da guarda, está sendo feito ali, está sendo movimentado algum tipo de energia. Mas seria uma bobagem achar que eles precisam de velas, que eles estão ali disponíveis em tal horário para te amparar. Isso para mim é muito mirim, tá? É muito infantil. Não que você não deva fazer isso, cada um faz o que quiser, tá? Quer acender a vela, acende, ou simplesmente você pode acender a vela na sua mente e com certeza esta luz ela estará acesa, porque o que eu estou dizendo aqui de acender esta luz não é de acender ali o fogo da vela para iluminar alguma coisa, mas de luz, lucidez, que te traz consciência com aquele movimento, né, com aquela atitude que você está fazendo em relação a essa conexão com o seu anjo da guarda. Então, no meu entender, eu acho que quem pensa dessa forma ainda é um pouco pueril, um pouco infantil, pois isso faz parte só da crença de cada um, que é muito respeitada, tá? Aqui eu respeito cada maneira, cada ritual, cada situação que a pessoa queira fazer em relação a essa conexão. O importante é que essa pessoa está fazendo alguma coisa. Pior é aquela que nem faz nada, né? Agora, esta situação de acender vela, etc., isso não faz parte da esfera espiritual, tá? Por quê? Porque essa conexão ela só é possível através da essência do amor, como eu disse, através da pureza de cada pessoa. Então, existe pessoa desta forma? Claro que existe. Você vai falar assim, aonde tem uma pessoa com essa pureza que faz essa conexão com tanta facilidade? Gente, tem pessoas tão simples, pessoas que mal sabem escrever o nome, mas de uma pureza de coração tão grande, mas tão grande, que o anjo da guarda nem sai de perto dela, parece que tem prazer de estar ali perto dela. Então, existe sim muita gente, tá? Então, falando ainda de anjo, o anjo da guarda também não é o seu guarda-costa, tá? Muita gente acha que ele está aqui o tempo inteiro te guardando, o tempo inteiro te protegendo, né, das coisas. Não é bem assim. É como o pai. O pai ele protege o filho durante algum tempo, mas mesmo assim ele deixa a criança ter as próprias experiências, porque senão ele tira a tua liberdade, não é? Então a função dele, na verdade, é de proteger fundamentalmente a sua essência, que é a base primordial que alimenta o seu crescimento, a sua evolução espiritual, tá? É a sua essência. Então, se a pessoa perde essa essência, é como se ela tivesse morta. Porque quando você perde a essência, você perdeu teus sonhos, você perdeu tudo, né? Então, é como se você fosse aí, como diz o Valdo Vieira, um comatoso evolutivo. Então, observe que sempre que uma pessoa encontra a sua essência, geralmente ela se transforma. Veja aí relatos de pessoas que já passaram aí por experiências quase morte, né? Muita gente entra em coma e passa para o lado de lá, tem experiências do mundo espiritual, encontra com seres, encontra com pessoas que também podem ser até seus familiares. Então, a primeira coisa que ela tem é já a certeza da imortalidade, que ela não vai morrer, apenas esse corpo físico vai morrer. E a partir daí, quando ela retorna desse coma, quando ela retorna dessa situação, ela se transforma, ela respeita mais as pessoas, ela quer fazer alguma coisa em prol da humanidade, em prol do próximo, ou seja, não só aquele egoísmo que antes, às vezes, ela tinha. Mas vamos em frente. Se você quer fazer valer a sua vida e entrar nessa esfera angelical,
Evidentemente, você precisa se cuidar. Você precisa cuidar da sua espiritualidade, você precisa cuidar da sua mediunidade, das suas energias e também das suas bioenergias, ou seja, da sua paranormalidade, tá? Eu sempre falo que tudo é normal, tá? Tudo é normal, não existe nada anormal. Evidentemente, existe o que é normal aqui para nós, no corpo físico, e o que é fora a gente chama de coisa do além, etc. Não, é simplesmente fenômenos da paranormalidade. E todos nós temos, todos nós somos médicos. Então, é a forma de você ter a real compreensão sobre a necessidade de buscar a sua origem essencial, sua pureza humana, ainda que viva momentos turbulentos, como a gente está vivendo agora, por exemplo, é possível a gente, num processo meditativo, a gente trazer um momento da nossa pureza, trazer lembranças da nossa infância, trazer momentos em que nós fomos gentis com as pessoas, momentos em que nós ajudamos pessoas de alguma forma. Então, na medida que você faz esse rapport, que você faz essa conexão, você traz novamente para você, mesmo que momentaneamente, você traz essa pureza. E aí sim, é aquele momento de você fazer aquela oração que vem lá do fundo, né? Tem um filme com o Jim Carrey, que eu até esqueci o nome agora, acho que é o Todo-Poderoso, se não me engano. E ele ficava encontrando lá com Deus e falando assim, mas eu rezo, eu fiz orações, etc. E só no final ali, que ele realmente suplica ali para Deus, conversando com Deus, né? Falando das suas fraquezas, das suas limitações. Aí Deus fala para ele, ali ele estava, se não me engano, era o Friedman, né? Aquele ator muito, muito famoso. E ele disse para ele, você acabou de fazer uma oração. E ele falou, eu fiz uma oração. Ele falou, e das boas, né? Então, muitas vezes, é melhor você conversar fazendo esta conexão. Muitas vezes, não. É muito melhor você conversar com Deus como você conversa com seu amigo. Não mudou nada, não mudou absolutamente nada. Só porque você não está vendo, ele deixou de ser seu amigo. Isso não funciona assim na espiritualidade. Continua perto de você, continua seu amigo, e você deveria conversar em vez de praticar rituais que muitas vezes você está num modo mecânico. Evidentemente que há pessoas que fazem os seus rituais e mesmo que naquele modo mecânico ela consegue baixar um pouquinho o seu metabolismo mental e fazer essa conexão com muita facilidade. Então, como eu disse, é a experiência de cada um. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer as minhas conexões com esses seres, colocando uma música, colocando uma meditação dirigida, porque a música, ela faz com que você relaxe, ela faz com que tudo que está travado no seu corpo, ele vai destravando. E quando você vai destravando, quando você vai relaxando, quando você vai ficando calmo, tranquilo, esta conexão é muito mais fácil, porque o seu estado vibracional aumenta. E quando você aumenta esta vibração, você está em rapport com esses seres iluminados. Então, nesse caso, quando você se cuida, significa que quanto mais compreensão tiver dos seus valores, principalmente dos seus valores, mas também que você reconhece, que você percebe também de todos os encarnados, porque todo mundo que está aqui encarnado tem o seu valor. Não importa o que a pessoa faz, não importa o que ela estudou, não importa quem ela seja, o cargo que ela ocupa. Ela tem alguma coisa boa, ela tem um valor. E quando a gente aprende a enxergar o nosso valor,
a gente também aprende a enxergar os valores das pessoas. Então, quando eu faço isso, isso me fortalece e muito, porque me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir espiritualmente. E o anjo da guarda tem exatamente essa função. A função do anjo da guarda é proteger essa essência que a gente perde lá na infância, por muitas coisas, né? Claro, não precisa nem citar aqui as nossas preocupações e tudo mais. Por isso que às vezes os psicólogos falam, né? Ou as pessoas que estão dentro da área terapêutica falam assim: você precisa reencontrar com a sua criança interior. É exatamente o reencontro com a sua pureza, tá? Então, a cada existência, através da lei universal da reencarnação, que é um processo muito complexo, a nossa vida material, ela possui um propósito. Eu não vim aqui do nada. Eu não fiquei lá, assinei um contrato para reencarnar. Estou fazendo aqui uma brincadeira, né, uma analogia. Eu falo que a gente assina um contrato, a gente fica louco para reencarnar, e aí a gente não lê todas as folhas do contrato. Tem aquelas letras miudinhas, né? E você fala, não, eu quero reencarnar. Porque da mesma forma que às vezes você quer conhecer o plano espiritual por curiosidade, eles têm de reencarnar. Tem muitos espíritos aí na roda de Sansara para reencarnar. Então nós temos um propósito aqui, tá? E o nosso propósito aqui, também na minha concepção, no meu ponto de vista, é você ajudar as pessoas a crescerem, a evoluírem. Quando você ajuda alguém a evoluir, você também evolui, porque todos têm uma missão que precisa ser cumprida, porque faz parte da evolução e do amadurecimento espiritual. Então, quando eu falo assim de você ajudar alguém, eu não estou falando só que você vai ajudar as pessoas no sentido da espiritualidade, não é isso. Você pode ajudar alguém na rua, você pode ajudar alguém a atravessar a rua, você pode literalmente fazer ajudas espirituais, você pode ajudar no seu trabalho. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade ali de desenvolver um determinado trabalho, você vai ali e ajuda a pessoa. Isso faz com que você receba essas benesses. Esses seres olham para essas coisas, olham essas atitudes que você tem. E isso faz com que você ganhe mais consciência e, portanto, muito mais responsabilidade. E, claro, quanto mais responsabilidade, mais situações e provas eles colocarão para a gente. Então, para que a gente possa cumprir integralmente esse propósito, ou seja, essa missão, aquilo que foi determinado antes de nós reencarnarmos, ou seja, enquanto ainda nós estávamos no plano espiritual, a espiritualidade permite que o espírito planeje a sua existência, e aí sim que ele possa inclusive firmar compromisso com espíritos que o auxiliarão nessa trajetória. É legal isso, né? Você perceber que você escolhe muito da trajetória da sua vida. Claro, há um consenso da espiritualidade, de provas que você vai passar, de situações que você vai passar, mas a grande maioria, tá? É você que escolhe, porque é você que quer crescer, é você que quer se iluminar. Então você vai falar, não, eu fui um grande viciado, né? Eu tive vícios no passado e agora eu quero vir tranquilo, eu quero tratar o meu corpo agora sem nenhum tipo de vício. Então eu quero manter meu corpo limpo. Mas aí tem algumas situações que às vezes você se torna um chato, né? Eu vejo muitas pessoas que adotam um comportamento de vida
e depois passa a vir um chato, porque ele quer te convencer que aquilo é bom, ele quer te convencer que você tem que comer isso ou aquilo, que você tem que fazer aquilo, aquilo outro. Não, sabe, eu até falo assim, e brinco muito, eu prefiro um bebum bem-humorado, que está sorrindo, que está falando de prosperidade, que está falando de coisas positivas, do que aquele cara que vai na missa todo dia, que faz orações todo dia, mas é um chato, ninguém aguenta ficar perto, sabe? Chega em casa, a família, nem a família tolera, sabe? Então é melhor esse bebum que é bem-humorado do que aquela pessoa mal-humorada. Por quê? Porque pelo menos aquele outro ali, ele não está te causando nenhum efeito energético, ele não está te passando nada, ele não está sendo um vampiro de energia, ele não está te sugando. Né? Então, esses espíritos, no momento da reencarnação, que assumimos o compromisso, são os nossos mentores espirituais, que eu gosto de chamar também de amparadores. Tá? Você pode chamar aí de anjo da guarda pessoal, você pode chamar de mentor pessoal. Tá? Então, é aquele que te ampara. Esse mentor, ele não cuida da sua essência. Então, os anjos da guarda, né, os anjos cuidam da sua essência. Os mentores, ele te ampara. Ele possui uma afinidade espiritual com você, né? Uma forte ligação com você, que eu digo assim, um espírito reencarnante, né? Ainda estou falando lá na encarnação. Mas se ele hoje está com você, é porque já passou por todo esse processo. Então, ele tem uma forte ligação com o espírito reencarnante e, por isso, escolheu auxiliá-lo naquele projeto. Ele não foi escolhido aleatoriamente por Deus. Ó, você vai ser o anjo da guarda dessa pessoa aqui. Toma esse aqui e pronto, e se dê por satisfeito, né? Não é bem assim, tá? Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que o nosso amparador é um verdadeiro amigo espiritual. E que nessa existência, ele assume o compromisso de auxiliá-lo na sua missão. E que muitas vezes ele engrossa o psicossoma, ou seja, a sua carga energética, para poder estar mais perto de você, para poder gritar com você, para poder te alertar. Né? Mas ele está sempre sob tudo isso que está acontecendo, né? Inclusive ele está sob o consentimento do conselho reencarnatório. Então, vamos pegar um exemplo assim. Eu posso chegar e falar assim, olha, eu quero ser, estamos lá no plano espiritual, eu quero ser o amparador deste meu amigo, porque eu conheço o plano que ele está traçando, e isso vai ser muito bom para mim, quanto vai ser bom para ele também. Então, o que eu gosto de falar é que os mentores, eles são seres de luz, são entidades de luz, mas que ainda estão ali também na roda de Sansara. O que é essa roda de Sansara? É a roda da reencarnação. Eles ainda reencarnam, tá? Mas estão aí. Tá aí para nos ajudar, para nos orientar durante nosso período reencarnatório. Eles são seres de muito boas intenções, tá? Muito boas intenções mesmo. Eu estou falando aqui no sentido literal da bondade, tá? E o interessante é que ao mesmo tempo em que eles nos orientam, eles também desenvolvem o próprio estágio evolutivo deles. Como eu disse, olha, eu conheço o plano reencarnatório, durante esse período que nós estamos aqui, nós conversamos bastante, então eu sei de muita coisa que foi dita e eu quero ser o amparador dele, porque essas provações também servirão para mim. Então é legal isso, né? A gente perceber que ao mesmo tempo que eu estou sendo amparado, eu também estou, de alguma forma, ajudando o meu mentor espiritual na sua escala evolutiva. Isso é fantástico. Você ter essa consciência parece que muda tudo naquele conceito que a gente tinha
de que o amparador é um ser intocável, que você não pode nem falar palavrão perto dele, sabe? Que aquela coisa que não existe. E muito pelo contrário. Também não vamos humanizar demais, mas muito pelo contrário. Ele é um ser igualzinho a nós, com as mesmas necessidades de evolução, quanto nós que já estamos aqui no plano terreno. A única diferença é que eles estão no plano espiritual e nós estamos aqui vivendo esse período, né, de entrevidas, não é? Então, em algum momento nesse período em que a gente estava no astral, a gente já viveu com esse amparador. Nossa, a gente já passou poucas e boas com ele. E aí sim cria essa simpatia. E com o propósito da espiritualidade, como eu disse, eles decidem nos auxiliar nesta escala evolutiva. Então veja que há uma pequena diferença entre as hierarquias. Os anjos estão numa hierarquia muito alta. Os nossos mentores, né, seres já iluminados, também estão numa hierarquia bastante alta, mas os nossos mentores espirituais, eles ainda reencarnam, eles são pessoas iguaizinhos a nós, sabe? São pessoas que realmente têm as suas necessidades, têm os seus desejos, têm os seus sonhos ainda, claro, diferente do que nós sonhamos aqui, mas eles igualmente querem evoluir e querem fazer o bem. Muitos dos anjos, eles são responsáveis, inclusive, para cuidar da essência da humanidade, tá? Diferente do amparo, que ele tem uma outra função, que nós vamos comentar também. Então, como eu disse, eu posso dizer que a função dos nossos mentores é proteger a nossa missão, aquele plano reencarnatório que eu fiz, né? Enquanto os anjos protegem a minha essência, os amparadores protegem a nossa missão. Por isso, sempre que a pessoa começa, às vezes, a sair dos trilhos, quando ela começa a se perder na vida, eles falam com ela telepaticamente, eles dão insight, eles passam mensagem através dos sonhos, para garantir que ela volte ali novamente para os trilhos e aí possa cumprir a sua missão reencarnatória. Então, a função desses amparadores, a função do seu mentor espiritual ou mentores espirituais, nunca é um só, é exatamente proteger a nossa missão, proteger esse plano reencarnatório para que a gente não se desvirtue, para que a gente não saia dos trilhos e tenha que voltar novamente com cargas ainda mais pesadas. Claro, para quem acredita em reencarnação, né? Quem é reencarnacionista aí pode entender muito bem o que eu estou falando aqui. Então, gente, eu falei que os anjos e os guardiões. O que são os guardiões? O que são esses seres vermelhos, terríveis, maléficos, com chifres que até dá medo? Quem são esses guardiões? Bom, isso não representam os guardiões, infelizmente. São conceitos completamente equivocados a respeito da verdadeira figura dos guardiões, que também são conhecidos como Exus. Evidentemente que muitas religiões acabaram fazendo uma propaganda muito equivocada desses seres. Mas eu posso dizer para você que Exu não é essas figuras vermelhas que você vê por aí, com chifres, fazendo maldade, ou com essa fama de maléfico que todo mundo comenta e que todo mundo fala, tá? Os guardiões, ou os Exus, eles trabalham para a esfera da Umbanda. Eu estou falando esfera da Umbanda, eu não estou falando em casas umbandistas, não é isso, tá? Eles têm uma esfera também, eles têm o seu patamar, a sua hierarquia. Eles é que faz essa conexão entre a luz e as trevas, tá?
Então, essa esfera, ela existe no plano astral, que é a esfera da Umbanda, onde só permeia a luz, onde só permeia a justiça. Portanto, gente, equivocadamente, as pessoas acham que eles praticam o mal. E eles não praticam o mal. Nenhum Exu pratica o mal. Tá? Quem pratica o mal são os quiumbas, que fazem parte de uma outra esfera chamada quiumbanda. Os Exus, eu diria que eles são os templários. Quando eles te dão a palavra, você pode confiar plenamente. Muita gente sabe que eu trabalho com apometria. E muitas sessões de apometria aparecem seres trevosos, aparecem quiumbas, aparecem pessoas que já faleceram, e principalmente os chamados magos negros, que são seres de altíssima capacidade energética. E claro, eles já foram magos um dia, né? Eles começaram em escolas iniciáticas desde os seus 7 anos de idade. Então eles sabem trabalhar a energia. Então tem muita gente que acha que por serem magos negros eles só são maléficos. Eles sabem sim trabalhar as energias e, portanto, eles podem interferir na energia de uma pessoa. Depende dessa pessoa entrar em rapport com eles. E muitas vezes, quando esses seres aparecem lá na apometria, e que eu faço as técnicas apométricas, onde eles percebem que se eles permanecerem ali com aquela carga energética negativa que eles estão, com o passar dos anos ou milênios, eles vão deteriorar demais o espírito. Então, há técnicas apométricas que mostram isso instantaneamente para eles, porque é quântico, né? Isso acontece na 4ª dimensão. Então, quando eles retornam, a gente pergunta se eles querem ajuda, se eles querem fazer essa mudança, essa modificação, né? E eles sim aceitam. E eu falo, olha, tem coisa que precisa ser retirado nessa pessoa, tem alguma base que foi construída, tal. Então eu peço que você faça a retirada de todos esses artefatos. E eles fazem a retirada e depois eu pergunto, eu tenho a sua palavra? Eles falam, você tem a minha palavra. Neste momento, eu encerro o trabalho, eu encerro aquele trabalho ali. Por quê? Porque a palavra que esse mago negro está me dando, ainda que ele ali esteja em tratamento, ele não volta mais atrás. Tá? Por quê? Porque ele está numa esfera aonde trabalha a justiça, aonde trabalha a luz. E esses protetores, gente, por mais que as pessoas tenham uma ideia errada deles, os guardiões são os que protegem a nossa missão reencarnatória. Veja bem, é diferente dos mentores ou amparadores espirituais que trabalham na esfera espiritual. Tá? Os guardiões trabalham no plano físico. Como é que você vai entender isso aí? Se tudo é espírito, como é que funciona isso? Eles são os seres que nos ajudam a ter o poder no mundo da matéria. São eles que nos dão a força e o magnetismo para que nós possamos prosperar. Então, quem trabalha a prosperidade é Exu. Quem protege a nossa essência, como eu já disse, são os anjos. Quem protege a nossa missão de vida são os nossos amparadores. E quem protege a nossa missão reencarnatória no plano físico, ou seja, eu preciso de força, eu preciso de tesão para poder realizar os meus trabalhos, eu preciso de motivação para estar presente em todas as situações que eu preciso trabalhar, porque isso é que vai me dar prosperidade, né? Então ele age desta forma, é ele que dá esta força para que nós podemos prosperar
e ter condições de cumprir a nossa missão aqui no plano terreno. Então, sabe essas obsessões espirituais que muitas vezes você já deve ter ouvido falar, poxa, a pessoa precisa fazer sessões de desobsessão, que ela tem muitos espíritos que estão com ela, tal. Pois então, são exatamente eles que nos protegem, que afastam de nós a maldade de obsessores ou de pessoas maldosas. Quando eu falo obsessores aqui, eu estou falando de todo tipo de espírito maléfico, né? E são eles que destroem as cargas negativas enviadas e que pode te afetar e atrapalhar no seu processo evolutivo aqui no plano material, tá? Agora, você pode falar para mim assim, mas por que às vezes a pessoa ela sai para o caminho errado e não consegue voltar? Por que a espiritualidade não trabalha para que essa pessoa volte para os trilhos? Olha, como eu falei para você, eles não interferem. É como aquele pai que olha o filho de longe, vê se ele está brincando lá num brinquedo que não vai machucá-lo, tal, mas ele deixa o filho ter a própria experiência. Então, no momento que você começa a sair do trilho, eles estão ali, eles te passam mensagens, vêm seus amigos transvestidos de anjo, falando assim, rapaz, não faça isso, cara, muda de pensamento, cara, não faz isso, você tá louco, não sei o que e tal, e aí vai lá dar com os burros na água. Então, não é assim, sabe? Vai descer um anjo com asinha, todo iluminado, e vem conversar com você. Olha, por gentileza, por favor, não faça isso, tá? Eles não são seus empregados, nenhum deles. Eles são seres amigos, eles são seres que estão ali à nossa disposição, esperando um feedback nosso, esperando um rapport de sentimento, de vontade realmente de crescer, de evoluir e realmente se transformar em pessoas muito boas, né? Não estou falando pessoas espetaculares, mas se a gente alcançar a ser um ser humano melhor, para mim já está de bom tamanho, tá? Então, a função dos guardiões, portanto, é proteger a sua missão aqui no plano material, tá? São eles que vão te proteger de toda essa maldade. São eles que vão abrir teus caminhos, são eles que vão travar caminhos que estão direcionados para atrapalhar o seu processo evolutivo aqui na Terra. Quando você estiver sem força e você ativar essa força de Exu, né? Por exemplo, na Igreja Católica, Exu é Santo Antônio, né? A caracterização na Igreja Católica, assim como todos os outros orixás, você sabe que existe essa analogia. Então eu estou falando de coisa nada assustadora, muito pelo contrário, eu estou aqui desmistificando essa figura fantasmagórica de chifre. Não é nada disso, não é nada disso. Exu é um ser de luz que faz a intermediação entre a luz e as trevas. Da mesma forma que nós aqui na Terra nós temos hierarquias, numa empresa, por exemplo, tem hierarquias, não é? Tem pessoas que dignamente faz o seu trabalho mais simples e dignamente faz o seu trabalho mais complexo. Isso depende do grau de estudo de cada um, de conhecimento, evidentemente. A consciência não tem nada a ver com conhecimento. Pessoas, às vezes, com muito conhecimento não têm consciência da espiritualidade. E pessoas que, às vezes, nem têm esse conhecimento todo, têm uma consciência muito grande a respeito da espiritualidade. Então, hoje, o assunto é um pouco mais curto. Eu vou finalizar aqui dizendo que qualquer ser dessas esferas espirituais estão à sua disposição. Não são seus empregados, mas estão
à sua disposição, tá? Então, pensa no que você quer. Pensa naquilo que você gostaria que fosse bacana na sua vida, que trouxesse para você um sentimento maior, que faz com que a tua essência se retoma, que faz com que você volte a ser criança, que você possa brincar mais, contar piadas, sabe? E não precisa ter medo de fazer isso. Eu estou dando uma aula, eu brinco, eu conto piada, e assim vai. Por isso eu gostaria até de contar aqui um fato para vocês já devem conhecer, mas vale a pena repetir. Tinha um bêbado que entrou na igreja e estava lá assistindo a missa, tal. E aí ele falava com uma pessoa, com outra, tal. E o padre achou que ele estava incomodando, tal. Falou: olha, meu filho, vai para casa, vai descansar, vai dormir. Então pega aí sua bicicleta, tal, vai embora. E fique em paz, vai com Deus, que Santo Antônio te ajude, sabe, que Ogum te acompanhe. E foi falando lá aquele monte de nomes, que Nossa Senhora te acompanhe e tal. Ele pegou a bicicleta dele e foi embora. Num determinado momento ele foi desviar de um buraco, já estava ali todo cambaleando, não conseguiu voltar a bicicleta no eixo, acabou caindo, né? Aí ele levantou, pegou a bicicleta, né, e falou assim: eu sabia que esse monte de gente não ia dar certo numa bicicleta só. Então é isso, gente. A gente pode fazer piada com os nossos amparadores, porque eles são bem-humorados. Aquela cara de sisudo que muitas vezes a gente vê alguns seres iluminados aí e tal, aquilo ali é só a fachada. No fundo, eles são seres de amor. Eles são seres de essência. E é através dessa essência que nós vamos fazer essas conexões. E através da nossa força, aqui da nossa força material, é que nós vamos fazer a nossa conexão com Exu, com os guardiões. E os nossos amparadores são esses colegas, são esses amigos, são esses seres bacanas demais que estão do nosso lado a todo tempo e que a gente pode conversar todas as noites com ele. Quando eu vou dormir, eu falo exatamente assim, ó: estou aqui para o que der e vier. E aí, seja o que Deus quiser, porque eu sei que eu vou sair do corpo, e sim, que seja o que Deus quiser. Pessoal, muito obrigado, até quinta-feira.